o Alexandre de Moraes ele cancelou o passaporte do Alan dos Santos. Alan dos Santos, para quem não sabe ou não se lembra, né, é o jornalista do Terça Livre, que junto comigo fundou o Terça Livre, né, nós tivemos aí, mantivemos aí o Terça Livre ao longo de 7 anos, né, numa parceria. No final do ano passado, o Alan dos Santos, que já estava nos Estados Unidos, né, ele teve a sua prisão decretada no inquérito, ou seja, ele não foi nem sequer denunciado. Você pergunta assim, mas por que ele teve a prisão decretada? Por qual acusação? Nenhuma, porque não há, juridicamente falando, não há acusação na fase do inquérito. Quando passa a ter acusação, aí você não está mais na fase do inquérito, você está na fase, né, da persecução propriamente dita, né, do processo propriamente dito, né? Mas não, estamos ainda na fase de um inquérito, e na fase do inquérito o Alexandre de Moraes ele resolveu decretar a prisão do Alan dos Santos, né, ano passado, dia 22 de outubro de 2021, e congelou as contas dele e do Terça Livre. Essa ação efetivamente quebrou a nossa empresa. A nossa empresa ela faliu. Eu costumo dizer o seguinte, que ela afogou em terra seca, porque ela tinha dinheiro em caixa para se sustentar, mas o dinheiro ficou inacessível, não conseguia pagar os nossos 54 colaboradores. Entendeu? Então, naquele ato ali, ele quebrou a nossa empresa e declarou o Alan, né, como um fugitivo da Polícia Federal. Tentou mandar essa classificação aí para a Interpol, tentou mandar para os Estados Unidos, não funcionou, não deu certo, cagaram na cabeça dele, né? Mas, não contente com isso, ele continuou querendo a cabeça do Alan dos Santos, continuou querendo trazer o Alan dos Santos de volta, e agora ele achou um mecanismo para tentar, pelo menos, forçar, né, ou para dificultar a vida do Alan, que é o seguinte, ele efetivamente cancelou o passaporte do Alan dos Santos, né? Detalhe interessante, né? A justiça, Valera, não cancelou o passaporte nem daquele médico lá, o Abdel Nassi, né, que acusado de violentar não sei quantas mulheres, assim, dezenas de mulheres ao longo aí da sua carreira, usando a função de médico, né, abusou sexualmente de várias mulheres, e a justiça não tirou o passaporte, se recusou a tirar o passaporte do Abdel Nassi. Agora, do Alan dos Santos, que não está nem acusado de nada, está na fase de inquérito ainda, né, e que não representa perigo nenhum, risco nenhum, né, tá lá, ele lá tá ali, né, tendo seu passaporte retirado. Isso pode complicar a vida dele? Pode, né? Eventualmente um agente mais Caxias, né, da imigração pode, enfim, encrencar com ele, né? Se isso vai de fato acontecer alguma coisa, aí são outros 500, né? Mas é uma ação persecutória, né? Uma ação que marca um certo simbolismo, inclusive, né? Queria te ouvir, Valéria, sobre esse assunto. Bom, a gente pode citar outros nomes também, né? A André do Rep não teve seu passaporte cassado, outros atrozes da lei realmente que cometeram crimes, que cometeram a quebra de leis estabelecidas, de crimes definidos antes do cometimento. Essas pessoas não tiveram seu passaporte cassado. O que não ficou claro ainda para mim, Ítalo, é assim, olha, que ele mandou cancelar é fato. Ele conseguiu cancelar. E um outro detalhe também que eu fiquei pensando ontem é o seguinte: o Alan pediu asilo antes desse pedido, né, de cassação do passaporte dele. Esse pedido apenas corroboraria com o pedido de asilo de Alan dos Santos. E uma vez asilado nos Estados Unidos, dificilmente ele poderia se locomover também para outros países enquanto asilado, se não me engano, tá, gente? Vocês podem me corrigir aí no chat se eu estiver cometendo algum engano. Então, assim, de uma forma ou de outra, essa ação do nosso digníssimo ministro, mais amado de todo o Brasil, só que não, ele só corrobora tudo que o Alan colocou no processo de pedido de asilo dele e desnuda, de uma vez por todas, a face verdadeira do tirano que existe por trás
desse órgão que ele mesmo deveria se interpor, ele mesmo deveria se contrapor a essa ação. Qual foi a última vez que algum órgão do Brasil pediu o cancelamento do passaporte de um brasileiro? Vocês já pararam para levantar essa informação? Porque eu não encontrei brasileiros que tiveram seus passaportes cancelados por ofício de um órgão do Estado com E maiúsculo. E, se não me engano, esta prerrogativa também é do Executivo, não é do Judiciário. Esta é uma prerrogativa do Executivo, não é do Judiciário. E se mais uma vez eu estiver enganada, por favor, deixem aí nos comentários, que eu sempre faço questão de mencionar aqui os comentários mais austeros e tal. Então, assim, lei para quê? Lei para quê? Quem ainda não entendeu que nós estamos vivendo num gulag, um gulag continental, um gulag sul-americano, um gulag tupiniquim, é porque não conhece o estabelecimento das regras de um gulag. E ao longo do tempo da humanidade, nós tivemos vários gulags. Não com o nome de gulag, né? Mas nós tivemos aí. Hoje em dia chama-se, né, Ítalo, de centro de reeducação. Centro de reeducação é um gulag com outro nome. As pessoas só não reconhecem porque elas desconhecem, elas ignoram as regras de um gulag. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Quem faz a lei é quem manda, persegue e utiliza-se do poder estatal para essa sanha persecutória, é o que ele quiser, não há defesa. O sistema acusatório do nosso famoso, famigerado devido processo legal foi jogado no lixo quando este inquérito foi aberto de ofício. Já jogou o sistema acusatório no lixo. Então, as incongruências, inconsistências, para deixar mais leve, para não criar problemas aqui para o canal, vem de muito longe. E não pensem vocês que isso vem só do judiciário, não. Porque ninguém é tirano sozinho. Ninguém. Todo tirano tem os seus tentáculos de sustentação. Numa ditadura que foi estabelecida na base da pólvora, geralmente são as Forças Armadas. Numa tirania que foi estabelecida na base da caneta, geralmente os órgãos estatais, as entidades estatais, estão envolvidas até o pescoço e servem, sim, como sustentáculo de tantas atrocidades que nós estamos vendo. A começar com a mídia, que de uma forma ou de outra, ela se transforma numa mídia estatal. Por que vocês acham que eles tentam combater tanto as redes sociais? Porque as redes sociais trazem verdades que a mídia estatal não consegue convencer porque são desmascaradas o tempo inteiro. Tá? Sabe qual é o grande problema do Alan dos Santos? Eu vou falar para vocês. É o povo brasileiro. O povo brasileiro dá eco ao Alan dos Santos e às grandes verdades que ele sempre trouxe. O povo brasileiro ofereceu abrigo, abriu seu peito, recepcionou na sua mente, na sua alma, as verdades que esse cara trazia. O problema do Alan são vocês, somos nós, e somos nós que temos que resolver isso. E... Perfeito, perfeito. Né? O problema do Alan sempre foi, né, o fato de que o que ele fala, as pessoas acreditam. Acreditam por quê? Porque vai de encontro à realidade. Entendeu? Se você ouve o que o Alan está dizendo, você pode discordar, né, da forma como ele fala. Não, mas eu acho que ele exagera no tom. Eu acho que ele não deveria me xingar daquele jeito. Entendeu? Acho que não deveria, né? Enfim. Mas a forma como ele... Mas o que ele fala... Uma pessoa honesta que olha para aquilo ali e fala assim, não, pelo amor de Deus. Isso aqui não tem o que falar.
Pode não ser exatamente aquilo, pode não ser exatamente, né? O Alan é ser humano, ele pode se equivocar. Mas, né, é impossível você não ver no Alan um homem sincero. Um homem que está dizendo o que está aparecendo na frente dele. Tá certo? E isso é o que incomoda. Isso é o que incomoda. Incomoda esses caras é justamente o fato do que o Alan dos Santos convence. Ele tem carisma. Ele tem a verdade ao lado dele. Ele tem a sinceridade ao lado dele, melhor dizendo. Pra ficar menos pedante até, né? Ele tem a sinceridade ao lado dele. Ele é um cara sincero, é um cara que olha a realidade e fala assim, eu estou vendo isso aqui, eu não vou falar algo diferente. Tá certo? É isso que ele se incomoda. Porque, gente, se fosse só mentira, bastava desmentir. Num debate livre de ideias, a mentira, a verdade sempre vai ter a vantagem. Num debate livre, a verdade sempre vai ter a vantagem. Para quem a conhece de fato. Não basta você conhecer, né, superficialmente a verdade. Mas para quem a conhece, para quem a apreende de fato, é muito fácil você, né, passar o que você sabe adiante. Você não precisa de muita retórica. A retórica vem. Entenda uma coisa? A retórica vem. A capacidade retórica, ela aparece para você. Porque você tem aquele entusiasmo, aquela chama de quem está falando que está vendo. E isso incomoda aqueles que vivem de aparência. Isso incomoda aqueles... Quando eu falo vivem de aparência, não é só vivem de se parecer por uma questão de vaidade, não. Também é isso, né? Mas é aquele pessoal que vive, faz o seu ganha-pão é fingir ser o que não é. O seu ganha-pão é fingir ser o que não é. Ele só consegue, né, a sua vida, a sua carreira, o dinheiro que ele ganha é na base do fingimento. Aí ele olha para um cara como o Alan dos Santos, é óbvio, ele vai achar que aquilo ali é extremamente perigoso. Perigoso sim, para ele. Para ele é. Para ele é. O Alan dos Santos é um homem perigoso. É um homem perigoso para encostados. É um homem perigoso para mimados. É um homem perigoso para mamadores, mamateiros. É um homem perigoso para tipos como Felipe Neto, como Antônio Tabet, do My News, lá do Porta dos Fundos, que sim, né, acredita que é jornalista também, né? Faz aquele My News dele lá, que é o My Fake News, né? No caso dele. Entendeu? Para esses caras que vivem, né, de se deitar com o sistema, para Sleeping Giants da vida, entendeu? Para esses caras, o Alan dos Santos, ele é muito perigoso. Ele é perigosíssimo. Ele é perigosíssimo. O Alan é perigoso para caras como o Kim Kataguiri do MBL, o pessoal do MBL de modo geral, entendeu? Que é um pessoal que quer, aspira, né? A aspiração dos caras é ser sempre a pedra, nunca a janela, nunca ter a responsabilidade. Você vai construir um país nunca assim. Você nunca vai ser contribuinte verdadeiro na construção do país com esse tipo de postura. Mas é a aspiração deles. Eternos adolescentes. Eternas crianças. Para esses caras, podres de mimados, né? Como diria o Ortega Gasset, para esses caras, o Alan é muito perigoso. E é por isso que eles querem calar o Alan dos Santos. É por isso que eles queriam calar o professor Olavo de Carvalho. É por isso que eles querem calar tantos e tantos por aí. Porque esses caras são perigosos. E eu não tô falando, não é só no Brasil não, tá, pessoal? Infelizmente, isso aqui é
É a expressão momentânea, né? A expressão localizada do problema no Brasil, mas isso acontece no mundo inteiro. Jordan Peterson, por exemplo, olha o que esse cara tá passando. Esse cara passa é porque ele vive em lugares onde há mais proteções institucionais. Há mais proteções institucionais. Então, é por isso que o Alan é perigoso. O Alan dos Santos é perigosíssimo. Porque você que está assistindo, você ouve o que o Alan fala e você acredita. E você acredita por quê? Porque você vê que o que ele está falando é a realidade. Faz sentido. Explica bem a realidade. Entende? O Alan não tem grandes recursos. Começou a ter grandes recursos no finalzinho do Terça Livre. No último ano do Terça Livre, a gente começou a ter ali, graças a vocês, inclusive. Né? Graças a vocês que assinaram, né, o Terça Livre Premium, depois o Terça Livre Juntos. Né? Graças a vocês, o Alan passou a ter uma grande estrutura a serviço dele. Tiraram essa grande estrutura. Numa canetada. Né? Dia 22 de outubro do ano passado. De 2021. Tiraram essa estrutura. Acharam que com isso iam calar o Alan dos Santos. Acharam que com isso iam calar o Alan dos Santos. Não conseguiram. Não conseguiram. Porque não entenderam ainda que caras como o Alan, caras que têm esse tipo de personalidade, esses caras, eles não têm medo. Eles não fazem o medo o fio condutor da sua vida. E quando você percebe que você não tem que ter medo, você vira uma força histórica indescritível. Hoje, o Alan dos Santos, ele é uma força histórica. Os livros de história vão falar do Alan dos Santos daqui 50 anos. Fale bem ou fale mal também. Mas vão ter que falar. Não vão conseguir ignorar. Não vão conseguir ignorar. Não só pelo que ele já fez, mas porque aquilo que eu sei que ele vai fazer. E ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer, porque o Alan não vai parar. O Alan não vai parar. Não tem como o Alan parar. Ele não sabe parar. Ele decidiu não parar. E é isso que eles não entendem. E aí que está a nossa força.